Boa noite a todos. A gente estava falando que a energia do salão estava incrível, mas dentro de nós estava uma bagunça, né? Quantas vezes a gente não passa por isso no dia a dia? A gente olha para fora, tá tudo na mais perfeita ordem. Quando a gente olha para dentro, é um caos. E aí, dentro desse aspecto, a gente precisa começar a perceber que a gente precisa se olhar mesmo. E olhar para aquilo que os nossos pensamentos estão indicando como caminho. Os nossos pensamentos não são nossos. Mas se eles têm uma tendência de baixa vibração, a gente precisa entender que essa baixa vibração está em nós também. De alguma forma, a gente está atraindo isso. E a gente atrai isso de forma inconsciente. Porque conscientemente ninguém vai atrair coisa negativa, certo? Conscientemente todo mundo faz sua oração, sai de casa, ou pelo menos deveria ser assim. Pedindo bênçãos para si, pedindo bênçãos para todo mundo que foi cruzar o nosso caminho. Porque a partir do momento que a gente abençoa tudo aquilo que a gente toca, faz da energia uma diferença gigantesca. Os mais antigos diziam, né? A gente precisava pedir a bênção para os nossos avós, para os nossos pais. E se perdeu muito esse costume. Porque imagina, uma avó que te ama, um pai, uma mãe que te amam também, abençoando o seu dia. Como que não pode ser diferente? E por vezes a gente não dá muita atenção para esses pensamentos, ou a gente dá atenção demais, achando que nós somos esses pensamentos. E aí a gente começa a se cobrar por tudo que a gente fez, por tudo que a gente não fez. A gente começa a se cobrar pelas frases não ditas, por tudo aquilo que a gente deveria ter falado, ou que a gente deveria ter limitado, ou que a gente deveria ter avançado. E quando a gente fala sobre a multiplicidade de Oxóssi, ele nos mostrou a multiplicidade que há dentro de todos nós. Dentro. Dentro também somos múltiplos. Dentro a gente também tem vários aspectos de crença, vários aspectos de vibração, vários aspectos de motivação. Mas a gente ainda não se conhece o suficiente para poder saber exatamente o que está guardado lá dentro que a gente escondeu tão bem da gente mesmo. Porque às vezes a gente tampa o sol com a peneira. Tampar o sol com a peneira às vezes dentro de nós tem uma frase, eu tenho uma voz gritando, dizendo que é aquilo ou não é aquilo. E a gente costuma não dar atenção. Porque a gente olha pra fora e a gente fala, não, mas fora tá tudo bem. Será que tá tudo bem mesmo? Será que já não existe ali algo para ser visto e para ser reconhecido? Porque quando existe algo para ser visto e ser reconhecido, a tendência é que grite cada vez mais alto. Cada vez mais alto, até ficar insuportável. E isso pode acontecer na nossa convivência, isso pode acontecer no nosso trabalho, isso pode acontecer em diversos aspectos da nossa vida. Mas a gente tende a não olhar, passar por cima, falar, não, é coisa da minha cabeça. Quando às vezes não é da cabeça, vem da conexão que a gente tem com a nossa consciência mesmo. Só que a gente dá tanto ouvido para a nossa mente, pouco ouvido para a nossa consciência, que quando é a nossa consciência gritando, a gente faz de conta que não ouviu. Faz de conta que não entendeu. Ou faz de conta que nem existe. Porque a gente olha pra fora e fala, se não tem nada, por que eu vou mexer? É coisa da minha cabeça, tô inventando. Mas a energia não mente. Não mente. E pra mim hoje foi sobre isso o meu trabalho. E aí deu uma raiva de mim. Meu trabalho foi grande parte de raiva. Só que era uma raiva que eu já estava engolindo ali. Por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Blá, 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 blá. E aí vem o auto-julgamento, e aí vem a raiva de mim mesma. Por que eu não percebi? Por que eu não me ouvi? Só que a raiva, ela não resolve nada. Ela te deixa num loop infinito, sentindo aquilo e revisando. E assumindo outras propostas e falando isso e aquilo, num loop mental de extrema negatividade, de extremo castigo, que a gente fica ali remoendo aquilo por muito tempo. E aí isso derruba a nossa vibração.
Porque a gente não foi lá e resolveu. A gente não consegue voltar no passado. A gente não consegue rebobinar a fita e fazer diferente. A gente não tem esse poder. E mesmo dolorosamente eu falo, que bom que eu não tenho. Que bom que eu não tenho esse poder. Porque senão eu aprenderia com o quê? Quais eram as marcas de coisas erradas que eu tivesse feito, que eu teria como arquivo para aprender e tentar fazer certo da próxima vez? A gente precisa começar a abençoar os nossos erros, as nossas falhas. Aquilo que a gente deixa de fazer ou aquilo que a gente faz em excesso. Pra gente poder entender que o próximo caminho, ele vai chegar de novo. E ali, com essa experiência, eu tomo uma nova decisão. Um novo rumo e um novo caminho. Em cima de tudo aquilo que se propõe na nossa vida. Porque os caminhos vão chegar. Eles vão chegar. E chegam o tempo inteiro. É como se a gente estivesse vivendo, andando numa esteira. E essa esteira vai levar para um caminho, vai levar para outro, ou andando numa estrada, melhor dizendo. Porque a esteira não leva para lugar nenhum. E essa estrada, ela vai ter bifurcações, ela vai ter encruzilhadas, ela vai ter um pare, ela vai ter um sinal de espere um pouco, respire, tenha paciência. Vai ter uma encruzilhada em T, onde eu vou ter que ir para a direita, eu vou ter que ir para a esquerda, porque seguir em frente não é possível. E diante dessas estradas, quanto mais consciente a gente tiver, melhor. Melhores serão as nossas opções, ou as nossas escolhas. Porém, para que a gente faça boas escolhas, a gente vai fazer muitas más escolhas antes. Porque senão, a cada boa escolha que eu fizer, que eu não tiver experiência da má escolha, foi sorte. Entre aspas. Porque são as más escolhas que nos ensinam, né? São elas que mostram o que pode dar de não preterido ou de não sugestionado dentro das minhas escolhas. E a gente precisa valorizar tudo isso, toda a nossa estrada. Tudo que a gente fez que deu certo, mas também o que deu errado. Porque o que deu errado nos ensinou. Então a gente sempre sai ganhando. Por esse ponto de vista, a gente nunca perde nada. A gente sempre sai ganhando. Então a gente precisa sair um pouquinho do comodismo de sempre querer acertar. É claro que ninguém quer errar. Eu também não gosto de errar. Adoraria estar sempre certa. Mas eu preciso ter paciência para quando eu estiver errada. Paciência comigo, com a minha trajetória, com o meu crescimento, que é só em cima disso que eu vou ter lá na frente outras oportunidades, e aí sim, com mais experiência, buscar outros caminhos. Que pode ser que ainda seja errado, tá? Porque não adianta a gente cair no ego dizendo assim, já errei uma vez, não erro nunca mais. Às vezes o caminho que está se propondo pode ser parecido com o antigo, mas só parecido. Porque uma água de um rio, quando passa embaixo da ponte, nunca mais é a mesma água. Você nunca mais vai ver a mesma água passando embaixo do rio. Porque aquela água vai para o mar e novas virão. Assim são os nossos caminhos também. E a gente precisa respeitar a nossa diversidade, a nossa multiplicidade de opinião, de sentimento, de pensamento. Entendendo que quem tem escolha tem tudo. Porque porta fechada não te dá escolha. A porta simplesmente se fecha. Se nós temos escolha, é sinal que tem saída. E sempre tem. Sempre tem. Às vezes a saída não é a que a gente quer. Às vezes a saída é abrir mão, é desistir, é fechar a porta, você mesmo. Porque às vezes a gente já bateu, a gente já esmurrou, a gente já entrou e todos os processos que a gente fez naquela porta não deram certo. Então a gente precisa ter a maturidade para fechar, para escolher outros caminhos, para se entender livre, mas livre com responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem, ela não existe. Eu vejo muita gente galgando uma liberdade utópica.
A partir do momento que você se responsabiliza com algo, você teve a liberdade de se responsabilizar. Mas a liberdade de colher, você vai colher aquilo que você plantar. Então nós temos liberdade de escolha, mas escolher o que vai plantar. O que vai colher é só aquilo que você plantou. Então não adianta a gente se colocar no lugar de vítima, ou de mau caráter, ou de tomar péssimas decisões, porque isso não resolve o problema. A gente precisa ir lá e encarar. E entender que se eu plantei limão e queria abacaxi, eu vou ter que colher aquele limão. Mas colher de peito aberto, falando, eu plantei limão, mas não era o limão que eu queria. Então da próxima vez eu vou buscar uma semente de abacaxi. Porque era o abacaxi que eu queria. E é aí que está a prosperidade. Nas escolhas. Nas próximas escolhas. Não nas escolhas que eu fiz. As que eu fiz estão feitas. E te ensinaram algo. Putz, mas não era isso que eu queria. Ok. Tenha novas escolhas a partir de agora. Escolhas diferentes. Sobre aonde você vai se responsabilizar. Aonde você vai se filiar. Sobre os seus amigos, seu trabalho, sua espiritualidade, enfim. Você é livre para escolher. E essa liberdade, ela precisa ser exercida. Entendendo que sem experiência, talvez eu faça muitas más escolhas. Mas que isso também é bom. Isso também é bom. A gente perde muito tempo se julgando. A gente perde muito tempo se martirizando. Por conta das nossas más escolhas. E é um tempo precioso, porque eu podia usar esse tempo para fazer novas escolhas. Eu já contei essa história, não lembro se eu contei aqui, mas já contei para algumas pessoas. Uma vez eu estava numa gira, trabalhando com atendimento, e era uma gira de Preto Velho. E eu estava incorporada na Preta Velha que trabalhava comigo. E aí eu lembro que chegou uma pessoa tão judiada pela vida, ou por ela mesma, hoje eu entendo, lá eu não entendia. Que eu chamei a avó mentalmente, falei, vó, por que ela não consegue sair desse estado? E aí a avó, com a maior calma do mundo, virou pra mim e falou assim, filha, porque não doeu o suficiente. Aquilo bateu uma revolta dentro de mim, que eu falei assim, como assim não doeu o suficiente? A espiritualidade vai ficar esperando doer e vai levar cada vez mais dor. Até que, vivendo, eu entendi que a dor é o que faz a gente mudar o caminho. A dor é extremamente mestra. E quando a gente cansa daquela dor, a gente fala, não quero mais esse caminho, eu vou mudar. Só que às vezes a dor, ela precisa ser tão grande, tão profunda, principalmente para quem está acostumado a sentir dor. Quem está acostumado vai ser só mais uma. Ai, tá doendo aqui, tá doendo ali, tá doendo acolá, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Mas o que eu tô fazendo com essas dores? Me acostumando com elas? Então entenda, ela vai vir cada vez maior. Até você mudar o seu caminho. Porque talvez você não tenha percebido que aquele caminho não é para você. E por não ser para você, não entendam que não existem caminhos que não são para nós porque são proibidos. Tem caminhos que não são para nós porque não equivalem à nossa energia ou ao nosso crescimento. Simples assim. Tão simples quanto. Se é para algo que não vai te favorecer, não vai favorecer na sua evolução e no seu crescimento, vai doer. Vai doer. Porque aquilo tá te tomando o que você tem de mais precioso na vida, que é vida. Tempo, nessa dimensão, é vida. O tempo que eu dou para as coisas é a minha vida que eu estou doando. Porque aqui tem hora de chegar e tem hora de sair. E é uma hora marcada já pelo astral. Por mais que a gente não deseje, que a gente renegue, que a gente fique buscando subsídios para estender a nossa vida, a gente sabe que tem uma hora certa que a gente vai embora. A gente sabe.
A nossa responsabilidade é tentar chegar lá, tentar com saúde. Para que a hora que a morte chegar, ela me encontre bem. Mas às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente vai por uma doença. Mas a doença é só o atestado de óbito. É só para dizer para quem ficou aqui qual foi o motivo. Mas o motivo real sempre é: chegou a hora. Pode ser por acidente, pode ser por doença, pode ser por qualquer coisa que seja. Quando chega a hora, o motivo é o de menos. É o de menos. Então, da hora que você chegou até a hora que você partir, tem muita coisa para fazer. Tem muitos erros para cometer. Porque cometendo erros, a gente está muito mais próximo dos acertos. Validando os nossos erros, mas como lição. E não como dor que eu preciso carregar para o resto da minha vida. Porque isso também não evolui. Mas a dor aumenta. Até você cansar dela e falar: não quero mais. Aí a gente procura ayahuasca, aí a gente procura umbanda, aí a gente procura religião, aí a gente procura Deus. A gente fala: não aguento mais. Tira isso de mim. Mas aí a gente vem, às vezes, numa gira de caboclo, ele fala: foi você que colocou, tira você. Larga a dor. Larga esse espinho que tá te furando, que tá te mexendo, que tá te machucando, que tá te dilacerando. Quando você largar, você vai ver que a dor passa. Então, quais são as dores que a gente está carregando, reclamando ou achando que somos vítimas dela? Abra a mão. Solta. Aprende com ela. Agradeça e siga em frente. Faça novas escolhas. Tenta repaginar. Tenta pedir perdão para quem você errou. Tenta perdoar com quem errou com você. E vira a página. Bate em outra porta. Siga em frente. Que a máxima que diz que o ser humano não nasceu para sofrer é real. É real. Mas a gente ainda dá muito valor para o sofrimento. E não que ele não tenha valor, mas talvez a gente dê valor em excesso. Porque o sofrimento, de uma certa forma, ele também coloca a gente num lugar confortável. A gente vira tadinha, a gente é olhado pelos outros com piedade. Mas é assim que você quer ser lembrado? Por alguém que lutou e sofreu a vida inteira? Geralmente são essas pessoas que quando partem, as pessoas falam: nossa, descansou, porque essa sofreu. Não curtiu a vida. E quando eu falo de curtir, não tô falando de bebedeira, danceira, não tô falando de nada, tô falando aprender, curtir. Curtir cada momento que a gente tem com a gente mesmo, que a gente tem com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente ama, com a nossa espiritualidade, com a nossa evolução. Dar risada das besteiras que a gente fez no passado, entendendo que ali era o nosso momento de aprender e a gente fez más escolhas e vamos continuar fazendo. A tendência é sempre diminuir, mas quanto mais escolhas a gente fizer, mais a gente aprende. Às vezes a gente se retrai, fala: não quero mais escolher, não quero mais fazer, não quero mais nada, eu vou ficar aqui, ó. E o meu trabalho hoje, eu quis ficar num buraco. Eu quero ficar aqui, não quero mais. A criança birrenta veio com tudo. Aí vem a minha própria consciência e fala: Daniele, não adianta. Vamos sair daí do buraco porque não vai resolver. Então vamos sair daí, abrir esse coração, liberar tudo que tem para liberar e vivenciar, experienciar a cura de hoje. E viva os caboclos que nos mostram que a gente tem caminhos, que a gente tem portas e que a gente sempre vai evoluir. Gratidão pela presença de vocês. Vocês saíram daqui muito melhores do que entraram. Arro! Arro!